E aqui na Hortitec 2023 as novidades não param. Eu estou aqui no stand da Embrapa e a gente está conhecendo o Fênix, BRS Fênix, uma espécie de morango genuinamente brasileiro. Para contar essa história para a gente, está aqui ao meu lado o Sandro Bornoff. Ele é pesquisador da Embrapa Clima Temperado, que vem já há algum tempo batalhando aí para chegar nessa variedade, nessa espécie de morango. O que ela tem de especial e por que ela marca uma nova era para a produção de morangos aqui no Brasil? Exatamente. A BRS Fênix marca para a Embrapa a retomada do seu programa de melhoramento e a retomada da disponibilização de cultivares de morangueiro ao setor produtivo nacional. O setor produtivo nacional é muito carente de novas cultivares, é muito dependente de cultivares vindas de outros países. E a Embrapa, por meio desse programa de melhoramento, marca com a disponibilização da Fênix essa retomada do programa. Ela tem foco nas diferentes elos da cadeia produtiva do morango, tanto do setor produtor de mudas, que pode se produzir mudas nacionalmente, uma cultivar adaptada às condições nacionais. Isso reflete também para o produtor de frutas, que tem uma cultivar disponível na época adequada para plantio, adaptada às condições climáticas e de cultivo do Brasil, e também para o consumidor final. O consumidor pode ter acesso a uma fruta de boa qualidade, firme, que tem uma pós-colheita, que nós chamamos, um período pós-colheita que é interessante, e também o fator principal, que é uma fruta com bom sabor, um sabor de morango, que é o que todo consumidor deseja. Adaptado ao gosto do brasileiro, né? Exato, o gosto do brasileiro são por frutas mais adocicadas. Nós procuramos, na seleção dessa cultivar, levar em consideração esse desejo e essa característica do consumidor brasileiro. Vamos entender então como é que é hoje a produção de morango aqui no Brasil. O produtor regularizado, o produtor que preza pela qualidade, ele tem que importar as variedades utilizadas e plantadas hoje? As cultivares hoje utilizadas pelos produtores são, em sua grande maioria, desenvolvidas por instituições estrangeiras, principalmente Estados Unidos. Então essas cultivares são trazidas para o Brasil. Uma parte das mudas são disponibilizadas aos produtores, é produzida no Brasil, outra parte é produzida fora do Brasil, mas majoritariamente por cultivares desenvolvidas em outros países. E a Embrapa, percebendo essa situação e essa certa vulnerabilidade do setor produtivo, resolveu investir no desenvolvimento de novas cultivares para que o país tenha cada vez mais autonomia enquanto a essa situação. Você estava me contando que esse percentual chega a mais de 90% hoje. Em termos de cultivares, sim, diria que mais de 90% do morango cultivado no Brasil hoje é composto por cultivares estrangeiras. Mudas, talvez 30% sejam mudas importadas e em torno de 70% mudas produzidas no Brasil. Essa é uma estimativa. Isso significa um custo maior porque tem que pagar royalty. Possivelmente. O royalty, por vezes, é um peso que você tem, é um direito das instituições que desenvolvem os materiais e certamente pesa no valor, no custo final da muda ao produtor. Agora, como é que começou essa história para a Embrapa? Você falou que em 2010 houve uma retomada das pesquisas para se buscar essa variedade. Como é que foi de 2010 para frente? Nós iniciamos com importação de cultivares, que nós chamamos de material genético, de vários países. Então a Embrapa fez importações nós chamamos de germoplasma, de cultivares de vários países, Estados Unidos, Canadá, europeus, asiáticos. Nós trouxemos e a partir daí nós começamos a fazer as combinações de materiais que sejam mais adequados às nossas condições de cultivo e ao desejo do produtor e do consumidor brasileiro. Vamos contar um pouquinho das características agronômicas da Fênix? Sim. A Fênix é uma cultivar que nós chamamos de dias curtos, mas é uma cultivar com uma característica de precocidade muito interessante. Dependendo da região do país, ela pode ser plantada em um período cedo para aquela região
e começa a produzir fruta cedo, aumentando a janela de oferta de frutas ao consumidor. Em termos de fruta, ela tem uma característica de produzir frutas graúdas, frutas grandes, de uma coloração de vermelho intensa, de um sabor muito agradável, com equilíbrio entre acidez e doçura muito interessante. Produtividade? Produtividade varia com a região, mas em média 1,2 kg por planta por safra. Isso é bom? É competitivo? É competitivo com as principais cultivares hoje disponíveis no país. Em termos de necessidade de fertilização? Fertilização, ela utiliza o mesmo padrão utilizado pelos produtores nacionais. Não exige nenhum cuidado ou adubação especial. Então, o produtor, utilizando o seu sistema padrão de cultivo, vai poder produzir tranquilamente frutas de boa qualidade com essa cultivar. Como é que está a oferta dessa variedade no mercado? Já está disponível para o produtor? Essa cultivar ela entra agora em uma fase de credenciamento de viveiros, ou seja, de quem vai produzir as mudas aos produtores. Então, a partir da semana que vem está sendo feita uma oferta pública. A Embrapa, como uma empresa pública, oferece ela para todos aqueles viveiristas que estiverem regularizados quanto à sua documentação, para que possam, então, produzir essas mudas, disponibilizar já para a próxima safra aos produtores. Então, na próxima safra, produtores estarão com essa cultivar disponível, consequentemente, os consumidores terão frutas disponíveis para consumo já na próxima safra. Portanto, ganha o Brasil, que tem uma variedade, uma cultivar genuinamente brasileira, ganha o produtor, que tem um morango com características favoráveis aí à produção e que atendem à necessidade de produtividade aí ao longo do ano, e ganha o consumidor, que tem aquela fruta com características próprias, mais adocicada, do tamanho ideal que o produtor, que o consumidor brasileiro gosta de comprar. A gente sabe que o consumidor brasileiro compra com os olhos, né? Exatamente. As questões visuais são muito importantes. O formato, a cor, o tamanho, levam muito à compra inicial da fruta. Depois que provou, não troca mais. A gente espera que o produtor realmente, que o consumidor, goste realmente como nós gostamos das frutas dessa cultivar. Daí então, dica para você que vai chegar aqui na Hortitec, vai visitar a Hortitec nos próximos dias. Estande da Embrapa tem, portanto, a Fênix, essa variedade, essa cultivar genuinamente brasileira de morango. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.